faleceu. Vou pedir para o pastor Macedo orar pela vida dele. Amém? Paz do Senhor, igreja. Vamos colocar de pé. Estenda suas mãos para cá. Vamos estar abençoando a vida do pastor. Amém? Tá ligado? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, diante da Tua presença colocamos a vida do Teu Filho, Pai amado, um homem, Senhor, que se dispôs a estar aqui nesta noite, de tão longe, Pai, que o Senhor possa conectar ele com o Teu trono nesta noite, Pai amado, que ele seja canal de bênção, Pai querido, para transmitir a Tua voz, a Tua igreja aqui, Pai, que está, Senhor, sedenta de Ti e ouvir a Tua voz, Pai, que ele seja um canal para transmiti-la, Pai, por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, se apodera da vida do Teu Filho, toma posse dessa boca, usa, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, e que ele venha falar conosco, Pai, não somente aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu tem a falar conosco e a tratar com a Tua igreja. Por isso usa o Teu Filho com poder, com autoridade, na unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor para todos. Estão me ouvindo bem? Quer água? Eu quero. Quem está triste com Jesus, diga amém. Gelado ou sem gelo? Sem gelo. O povo está alegre com Jesus, né, pastor? Gente, hoje o meu dia foi de bastante alegria. Vem cá, mano. Posso, pastor? Posso chamar meu irmão aqui? Vem cá, rapidinho. Eu, além de estar perto de um dos melhores amigos que eu tenho, que é o pastor Disseu, esse aqui é meu irmão Coragem. Já passamos muita coisa junto, né, mano? Ele é meu irmão mais velho, da parte de mãe. Tem um mais velho de todos. Mas eu e ele, nós dois, sempre tivemos uma sintonia muito grande. Deus de novo. Nós dois sempre tivemos uma comunhão, que quando eu aprontava, ele me defendia. Quando eu brigava, ele batia no meu lugar. E quando eu apanhava, ele me dava uns cascudos no lugar também. E eu fico muito feliz que ele veio de Belo Horizonte, simplesmente, a participar com a gente aqui hoje, mas a sua esposa Maria, que é uma irmã também para mim. E eu estou muito feliz mesmo de você estar aqui. Então eu te amo. A gente fala todo dia no WhatsApp que te ama, que se ama, né? Mas hoje eu estou falando aqui na frente de toda a igreja o quanto eu te amo, o quanto você é importante para mim, tá bom? Obrigado. Eu amo ele. A minha irmã vai ficar com ciúme. Colossenses, capítulo 2, capítulo 1. Nós vamos continuar o assunto de ontem. Verso 27. A minha está na versão revista corrigida. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da sua glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu quero que você repita comigo: Cristo em vós. Olha para o seu irmão e diga: Cristo em vós. Cristo. Pode sentar.
Ontem nós falamos, demos uma pincelada. Hoje eu tenho até que horas, pastor? 9h30. 9h30. E nós trabalhamos o texto, discorremos a respeito, uma boa parte do capítulo 1. Paulo saudando Epáfras, elogiando a carta em si. É um aspecto bem interessante que acontece dentro da carta de Colossenses. Porque a carta de Colossenses, Paulo, ele está tratando literalmente um problema crônico que instalava naquele período. Como eu disse, a igreja de Colossos, ela estava muito bem localizada, porém em um local que na atualidade daquela época já estava falida. Há alguns anos, algum tempo atrás, ela já era uma das cidades hipônicas, rica, bem estruturada financeiramente, por desembarcar a Rota da Seda bem próximo dela. A Rota da Seda, pastor, passava bem na frente da cidade do Colossos, terminava próximo do mar e dali dava sequência na Rota da Seda, né, que despachavam todas as coisas. Então a cidade, por um bom tempo, ela ficou muito bem vista. Mas quando Paulo escreve nesse período, através de Epáfras, que Epáfras conversa com ele, tem uma reunião com ele, e começa a falar com ele: olha, a igreja vai muito bem, a igreja de Colossos, ela vai muito bem, e o próprio apóstolo no capítulo 1, você vai ver que ele elogia, ele tem uma parte que ele diz assim: eu dou graças a Deus, nós damos graças a Deus por vocês, por tudo que vocês têm vivido. Mas mais para frente, no próprio capítulo 1, ele começa a identificar e começa a mostrar onde é que ele precisa trabalhar. O gnosticismo estava em alta naquele período, estava ganhando força, estava ganhando massa, muita gente vindo com filosofia de fora, tentando impetrar dentro da igreja, alguns irmãos da circuncisão, outros da incircuncisão, outros podiam fazer uma coisa, outros não podiam fazer outra, e começaram a agregar ali dentro. Só que lá dentro tinha uma pessoa, um pastor. Lá dentro tinha um pastor, e esse pastor era Epáfras. Quando Epáfras sabe da situação, Epáfras marca uma reunião e vai até Paulo, conversa com Paulo. Paulo, junto com Timóteo, rascunham uma carta, faz uma carta e enviam por Onésimo. Por Tíquico, quer dizer. Quando chega lá na mão, ele começa a ler para esse povo, e ali nós começamos uma história. Até que o apóstolo Paulo chega a ponto de escrever essa carta, até que esse homem tenha a capacidade de escrever essa carta, muitas coisas havia passado na vida desse homem, muitos trajetos havia passado na vida desse homem. Ele começa a carta chamando assim: Paulo, apóstolo de quem? De Jesus. Paulo foi dos 12? Não foi. Mas ele assume a autoridade para ele, fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus, não por vontade humana. Segundo algumas linhagens teológicas, Paulo substituiu Judas o Iscariote. Embora Matias tenha sido consagrado e deitado sorte sobre ele, Matias, ele é desaparecido, ele some da história da igreja, e Paulo entra em evidência
dentro da história apostólica. Eu não vou desconsiderar o pequeno Matias aqui dentro da história. Eu até tenho um curso chamado Os 13 Apóstolos, e nele Matias ainda está junto nele ainda. Mas como o apóstolo Paulo, ele vem com um ímpeto muito forte, acima da média, e ele vem para tratar com os gentios que somos nós, que na época eram os gregos, os medos, os persas e as outras nações que ali da Turquia, daquelas nações da região ali que eram todos chamados de gentios. E quando Deus suscita Paulo, quando Deus pega Paulo, Maria, em um certo dia, esse mesmo cara que está escrevendo essa carta, ele foi um dos maiores perseguidores que a igreja cristã já teve. Não foi ninguém mais, ninguém menos do que Paulo, o maior perseguidor da igreja cristã. Só que um dia, ele queria comprar uma briga que ele não tinha culhões o suficiente para poder brigar contra essa pessoa. E um certo dia ele pega uma carta liberada pelos camaradas fortes lá, ele pega uma carta, monta no seu cavalo. Segundo a história, ele era muito bonito, pastor Disseu. A figura de Paulo não é nada agradável, perna torta, cambota, baixinho e gordinho, olha que homem bonito, mas era bravo, zangado e inteligente. Ele sai daquele lugar com uma carta na mão, com um destino, diga comigo, um destino. Quando ele sai daquele lugar com um destino, lá em cima tinha um outro destino programado para ele. Na cabeça dele, ele tinha saído, eu falei assim, ó, eu vou eliminar aquela parte de cristãos, aquela praga que está se alastrando, e vou liquidar com todo mundo. E quando eu voltar, vou pegar uma outra autorização, e vou continuar varrendo. E eu acredito lá de cima, Deus olha para ele e fala assim, não vai não. Porque eu estou te olhando. O homem monta no seu cavalo e sai. E começa a cavalgar e a sua equipe atrás dele. Mas o problema é que o homem acha que ele domina a sua vida. O homem ele tem a capacidade de achar que ele manda na sua vida. Ora, amanhã eu vou sair de casa, vou lá para Belo Horizonte, ou vou para os Estados Unidos e vou morar lá 5 anos. Eu vou. Mas lá de cima Deus está falando assim, não, você não sabe de nada. Você sabe se eu quero que tu vai? E Paulo naquela intenção, ele sai furioso, acredito que a boca já sentindo o gosto de sangue. Ele pensou, hoje eu mato muito cristão. Mas naquele dia, tinha uma batalha para acontecer em uma rua chamada direita. O ringue estava pronto, meu pastor Disseu. Deus já tinha ido lá, mano, velho. Vem, bravão. Eu estou aqui te esperando. Aí vem ele. Ei! E a boca espumando.
Só que quando chega num certo local, o cavalo, opa! Aqui eu vou, mas daqui para lá eu não passo. Aqui é o meu limite, porque se eu passar daqui para lá, ele me conhece. Ele já me domou só de me olhar. Paf, cadê o marmanjo? Ele grita quem? Ele grita quem? Ele grita a mãe dele, não foi? Minha mãe, pelo amor de Deus, eu estou cego. Ele grita, Senhor! Aí ele já entrou para dentro do ringue. O Senhor já estava pronto, mano. E ele, aquele homem que era totalmente furioso, bravo, zangado, temido, onde ele passava, todo mundo tremia de medo, pastora. Mas quando ele chega diante de quando ele chega diante dele, quem és tu, Senhor? Ei, levanta. Todos os soldados que estavam com ele ouviu a voz. Sabe qual que é a diferença? Muita gente está aqui, vai ouvir a voz hoje, mas poucos vão obedecer a voz. Quando ele toma em si, a Bíblia fala que Deus manda ele ir na casa de um velho. E esse velho, quando o velho vê ele, ora por ele, toca a mão nele, os olhos dele caem. As escamas, eu vou reduzir o máximo possível, porque o tempo corre muito. E aquele homem, ele foi preparado por 3 anos aos pés de Jesus. Jesus preparou Paulo por 3 longos anos. Os discípulos andaram com Jesus por 3 anos. Paulo andou com Jesus 3 anos. Sabe o que me encabula, pastores? Pastor Disseu. A nossa atualidade, as pessoas tendem a dizer que teologia é da carne. As pessoas tendem a dizer que estudar teologia não é uma coisa de Deus porque esfria crente. Que fazer teologia não é uma coisa boa porque vai matar a fé do irmão. Mentira. Eu sempre falo com a minha esposa, eu acredito mais em Deus hoje do que quando eu não tinha feito teologia. Porque eu aprendi a diferenciar entre Deus e Deus. Eu aprendi que Deus eu não preciso tocar, eu só preciso sentir. E quando nós entendemos o que é Deus, crianças, Paulo, ele começa a mostrar para nós a diferença de um evangelho genuíno e um evangelho genérico. Ontem nós falamos um pouco a respeito disso.
sobre a diferença do Evangelho, sobre como o Evangelho, as escolhas que o Evangelho nos propõe. Você tem escolha de escolher. Deus é tão bom que Ele deixou você escolher. Ele chega perto de você e fala assim: olha, batera, você quer tocar bateria para mim? Ou você quer tocar chachado lá fora? Você vai ganhar muitos lá no chachado, mas você vai perder muito lá embaixo. Disseu, eu tenho uma igreja para você tomar conta para mim. Qual que você quer? Tomar conta da minha igreja ou ficar por aí afora zanzando para lá e para cá? A Bíblia sempre fala que Deus propõe para nós 2 caminhos. E esses 2 caminhos, um caminho é o certo. A gente costuma dizer que o crente, ele não tem livre-arbítrio. Não tem. Mas por quê? Porque não tem. Se eu tenho livre-arbítrio para mim decidir certas coisas, eu vou errar. Mas a partir do momento que eu coloco a minha vida na mão dele, a minha vida ela não é mais regida por, é regida por. E se alguém rege a minha vida, quem é responsável pela minha vida? Tem uma história para vocês, crianças. Rebeca, que a gente aprende no ensino infantil. Um dia, a mãe resolve fazer uma cesta. Uma cesta bem gostosa, daquelas que o pastor Disseu tem na casa dele. E ali ela começa a jogar uva, bolo, maçã. O que você gosta mais? Morango. O que você quer? Que ficou na cesta? Quer biscoito? Vamos pôr biscoito. E coloca. A mãe chega perto da menina e fala assim: olha, você vai levar lá na casa da sua avó essa cesta, porque ela está dodói. E ela não pode vir até aqui, a gente temos que fazer uma visita para ela. A mamãe quer que você vá por este caminho aqui. Esse caminho ele é mais rápido. Ele vai deixar você bem na porta da casa da sua mãe. Porém, tem um caminho onde ele tem muitas flores. Nesse caminho florido, ele é um pouco controverso, porque ali dentro você pode se perder, porque ele é um pouco sinuoso. Quando a criança pega a sua cestinha, ela sai com a sua cestinha totalmente feliz, e ela sai cantando, se envolvendo, e quando ela se dá em conta, as borboletas, todas aquelas coisas tinham roubado a atenção dela. Aquele caminho onde ela devia ter entrado, ela já tinha entrado num caminho que era totalmente oposto do que a mãe dela havia dito para ela, meu pastor. E quando ela começa a adentrar, ela vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, e a hora vai passando, e a mãe dela começa a ficar desesperada: onde é que foi parar a minha pequena?
Só que lá no meio tinha um bichão com olho desse tamanho. Uau! Comida de graça. Eu vou comer de graça. A criança enebrecida e envolvida por borboletas, ela não conseguia observar o perigo que a rodeava. Mas num certo momento aquele bicho falou assim: opa, vou correr na frente que eu sei para onde que ela está indo. Perna para quem tem. Quando ele chega na casa da avó, o que ele faz? Comeu a vozinha. Encheu a barriga de vó. Quem quer ficar sem a vovozinha assim? Eu não quero. Quando ela chega na casa, ela vê que tem alguma coisa estranha, pastor Disseu. Tinha alguma coisa diferente. O cheiro da avó já não era a mesma coisa. Tinha um ranço estranho. Tinha alguma coisa que não batia com a avó dela. Aí quando ela começa a entrar dentro de casa, meu lindo ancião, tu é estranho, né não? Aí ele, opa, tá me conhecendo. A minha avó não tem um olho grande desse jeito. A minha avó não tem uma boca grande desse jeito. A minha avó vai na manicure, porque essas unhas suas estão muito feias. Aí quando ele percebe que ela já sabia quem era ele dá um salto e vai tentar fazer, e ele come. Ele engole a criança. Que trágico, pastor, que o senhor está contando para mim hoje. Uma criança, uma velhinha, foi engolida por um lobo mau. Isso é catastrófico, pastor Disseu. Mas, Rebeca, perto da parede tinha um camarada chamado lenhador, caçador. Mas essa voz não é dela. Esse barulho não é dela. Tem alguma coisa errada. Ele pega o seu machado, entra para dentro da casa da velha. E o que ele faz com o lobo mau? Filé. Ele retira a avó e a criança de dentro do lobo mau e a entrega novamente com vida. Sabe onde você estava? Você tem ideia de onde você estava para estar aqui nessa noite?
Você tem dimensão de onde você andou? Por onde você caminhou? Você estava dentro de um projeto, dentro de um útero, dentro de um estômago, dentro de alguma coisa que estava te corroendo, que estava te matando, que estava te acabando, que queria te destruir, mas o Espírito Santo de Deus sabia que você estava lá. Aí o Espírito Santo fala assim: eles podem ter sido intestidos por borboletas, eles podem ter sido engodados pelo diabo, mas a Bíblia diz em João 15: eu sou a árvore e meu pai é o agricultor. O que é que um agricultor anda na mão? Machado. O Espírito Santo, quando ele abre as vísceras do diabo, quando ele arranca, quando ele vai para a cruz, pastor, quando Jesus sobe naquela cruz, automaticamente o diabo ele está perdendo a maior batalha já registrada durante toda a humanidade. E quando você escutar essa conversa fiada de que o carnaval é a festa da carne, que o diabo está comemorando a morte de Jesus, você pode falar mentira. Se tem alguém no mundo que não queria que Jesus morresse, era o diabo. É por isso que ele tenta persuadir: não morre, não morre, para que tu vai passar por isso? Mas sabe por que é que Jesus passa por tudo isso? Eu vou trazer a boa notícia para você agora. João, na sua última oração sacerdotal, o que é oração sacerdotal? É a oração que ele vai interceder pelo povo. Jesus sabia que o diabo já tinha brincado demais com o homem, já tinha feito o que era para fazer. Ele vai e fala assim: Pai, assim como eu e tu somos um, assim como eu e o Senhor somos um, faz com que eu e eles também sejamos um. Vocês têm noção? Vocês conseguem imaginar o que é ser um? Pastora, Maria, Quando o texto diz Cristo em,
Ele está dizendo que o termo em, no grego, ele não está dizendo de forma, como eu vou dizer, de uma forma mediana. Mas quando ele está dizendo Cristo em vós, ele está dizendo, meu amor, ele está dizendo, sabe o que? Cristo dentro. Muda tudo. Muda todo o sentido. Não está dizendo, olha pastor. Ele está dizendo, olha só, ó meu filho. É Cristo em. É como se eu chegasse no pastor Disseu e mergulhasse dentro do pastor Disseu. E nós dois nos tornássemos um. É a interpretação mais simples que o grego consegue chegar para mostrar o quanto é importante a interpretação de Cristo em. Porque se fosse algo simples, meu pastor, não precisaria ser em. Precisaria só estar. Mas quando ele fala em, ele muda. Quer uma coisa, quer uma observação? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó. Se alguém, só que tem um se. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Então quer dizer que tudo aquilo que você era, você não é mais. Você é o reflexo daquele que é, que era e que sempre será. A importância de Cristo está em nós. É que nós, quando vamos ver o texto, nós vamos ver que Paulo, mais para frente, ele começa a narrar a importância disso, meu pastor. Por que que ele narra essa importância? Porque quando Cristo está em nós, nós largamos as coisas do velho homem para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabe aquele irmão que mentia mais do que filho de Satanás? Porque tem irmão, pastor, que se o diabo é pai da mentira, ele é neto do diabo, de tanto que ele mente. Engana o outro por maldade. Mente com a cara mais lavada para o pastor. Ei, meu filho, por que tu não foi na igreja domingo? Pastor, meu filho, você não sabe o que aconteceu. Aí o pastor já coça a cabeça. O que aconteceu, meu filho? Ixi, eu nem vou contar.
fantástico, é mentira. Sabe o que vai levar muito crente para o inferno, pastor? O que vai levar muito crente para o inferno é a mentira. É a mentira. Ninguém tropeça numa pedra de 2, 3 metros de altura. Você consegue, Maria? Mas você tropeça numa pontinha de pedra. Você vai passando e tudo. Aí o crente, ei, irmão, você falou que ia lá em casa me visitar. Lá vem ela de novo. Ô, irmão, teve um problema. Qual foi o problema? Irmão, eu passei um mal terrível. E o que é que você sentiu? Dor de barriga. Mentira, estava na Netflix. Vou falar. O pastor marcou oração aqui, ó. Sabe para quê? Não foi para ele enriquecer, não, porque ele é aposentado, graças a Deus, né, pastor? Ele marcou oração, foi para que você fosse revestido de poder, para que a sua vida espiritual tivesse um elevo maior. Mas quando ele pergunta, irmã, minha filha, meu irmão, por que é que tu não veio na igreja na oração, pastor? Tem uns que fazem até assim, ó. O senhor não sabe, pastor. O senhor não sabe o que é a luta que eu estou passando em casa. Meu filho, tu vai passar a luta, porque tu não quer orar. Uma das maiores manifestações de Cristo na gente, Cristo em vós. A maior manifestação dele em nós se chama relacionamento com o Pai. Não adianta você falar que tem intimidade com Deus se Cristo não está dentro de você. Em João capítulo 1, logo após ele narrar o Logos de Deus, ele começa a Logos, e começa a falar em grego, mas lá no versículo 14, ele entra num assunto que para mim é o ponto central de Cristo em vós. E eu já vou terminar, prometo. Ele já entra no ponto crucial do Cristo em vós. Me pergunta por quê? Não, está fraco. Ixi. Vou pedir a pastora para fazer uma feijoada. Vamos lá. Por quê? Se a pastora fizer aquela feijoada, eles levantam. João 1:14 fala assim: e tabernaculou entre nós. Que é isso, e tabernaculou entre nós? Põe um João 1:14 aqui. João 1:14. Cristo e o Logos, Logos. E o Verbo se fez e sabe o que é que significa habitou?
Sabe o que significa habitou? Segundo o de Atessarão, é a mesma coisa que aconteceu, pastor, durante a caminhada no deserto. Toda vez que falar que Cristo habitou, ou habita, Ele está tabernaculando em nós. Mas o que é tabernacular? Agora eu buguei. Tabernacular é isso aqui. Fura 2 buracos aqui. Mais 2 buracos aqui. Fura um no centro. Pega uma lona e cobre. E dentro dessa lona, dentro desse lugar, se chama tabernáculo. E o que é que a gente faz dentro de um tabernáculo desse? A gente mora. Quando a Bíblia fala que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, foi o mesmo processo, pastor, que Jesus fez quando disse para o Pai: Pai, eu virei e farei neles, então dá glória a Deus. Se alegre com isso. Fique feliz com isso, porque você é morada do Altíssimo. Eu não sei por que é que você ainda não está feliz, porque você é a residência, é o local onde Ele escolheu morar. Você que está olhando para mim, Ele mora em ti. Ele mora, João, em você, meu lindo. Ele mora em você, Missusuele. Ele mora na senhora, pastora. Ele mora no senhor, ancião. Esse corpo que parece que o tempo está te vencendo. O tempo parece que está brigando com o Senhor. Ah, mas o tempo está passando. Mas Ele está dentro de ti, morando dentro de ti. Não tem ninguém que tira isso, pastor Disseu. Não tem dinheiro, não tem nada, não tem ouro, não tem Elon Musk, não tem John Teston. Eles podem ter tudo, mas eles não têm eles aqui dentro, ó. Levante-se. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu sou mineiro, falo devagar. Pastor Disseu que gosta de lembrar que eu sou mineiro. Mas o Espírito Santo passeia aqui. Quantos dias desses eu deitei
eu não conseguia orar, pastor. Eu tinha que deitar no chão para poder falar de cada um de vocês que está aqui. Alguns nomes eu lembrava, mas outros eu nem conhecia mais. Quem veio aqui para sentir Jesus? Olha para minha cara, gente, olha, presta atenção, olha para mim. Pode reparar, para depois vocês falar. O que é que tem aqui que agrade alguém? Vocês só vieram aqui por uma coisa, e eu sei para quê. Vocês vieram aqui porque vocês querem escutar quem? Eu falo com vocês nessa noite. Feche os seus olhos. Comece a adorar Ele. É batizado no Espírito Santo? É batizado no Espírito Santo? Fale mistério com Deus agora. Comece a sentir o Espírito Santo. Comece a sentir o Espírito Santo arder nos seus ossos. Comece a sentir o Espírito Santo trabalhar na sua casa. Comece a sentir o Espírito Santo andar dentro da sua família. Comece a sentir o Espírito Santo visitando todo o seu problema, todo o seu lar. Tudo aquilo que você achou que não tinha jeito, tem jeito, porque eu estou lá, eu vou lá, eu estou lá, ninguém vai me tirar de lá. Que o Espírito Santo comece a sentir, sinta a graça, sinta a glória, sinta a graça, sinta a graça, sinta a graça, sinta a graça, sinta a graça. Sinta a graça de Deus agora. Está muito quieto, pastor Disseu. Deixa o Espírito Santo tomar vocês. Abre o coração. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Diga para ele, diga. Vem. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Vem. Pode entrar, a casa é sua. 啊 Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e Ele é o teu Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o
Santo, ele enche crianças. crente é assim. Eu não quero Vocês já sentiram a unção do Espírito Santo? sentir. Feche os seus olhos. Comece a adorar o Espírito Santo. Pode entrar. Comece a adorar e a sentir o Espírito Santo. Comece a adorar e a sentir a graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus venha encher você. Que o Espírito Santo venha derramar a bênção sobre a vida de vocês. Sinta a graça do Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Recebam agora nessa noite. Recebam de Deus nessa noite. As crianças estão buscando. Os adultos também vão buscando. Os adultos também vão buscando. Porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Pode abraçarem. Pode abraçar. Deixa o Espírito Santo. Vai! Adore aí! Adore aí! Adore aí! Adore aí! Adore aí! Adore, meu amigo! Sinta a presença do Espírito Santo! Receba a presença do Espírito! A idade não é motivo! O Senhor ainda está novo! Receba a graça de Deus na vida do Senhor! Em nome de Jesus Cristo! Espírito Santo! Encha! 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 Pode entrar. A casa é sua. Esse é o teu lar. Ministério de louvor. Receba a graça. Receba a unção. 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 Receba em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus Cristo. Sejam cheios. Sejam cheias. Sejam cheias. Sejam cheias. Sejam cheias. Sejam cheias. Sejam cheios. Sejam cheios. A igreja vai ser arrebatada. Aleluia. Sinta a presença batendo. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore. 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 Sinta a presença do Eterno. Não vai embora assim não. Não vai. Você canta que a igreja pode ser arrebatada, mas a igreja. O Espírito Santo, pastor de céu, está visitando aqui. O Espírito Santo está enchendo o crente aqui. O Espírito Santo está enchendo o crente aqui. O Espírito Santo está renovando o crente aqui. O Espírito Santo está andando no meio de vocês. Receba de Deus. Receba de Deus. Receba. 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 Receba de Deus nessa noite. Só não vai para a sua casa como você chegou aqui.
Pode dar lugar, ministério do louvor. Adorado entre nós, tão desejado aqui. Mais nada. Se compara Olha que lindo. com a glória que há de vir. Cadê os pais dessas crianças? Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Interceda pelos seus filhos. Interceda pelos seus filhos. Sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Que o Messias aguardado, ele vem me buscar. Receba a graça do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Fale línguas estranhas com Jesus nessa noite. Deixa que o Espírito Santo te revista. Deixa que o Espírito Santo te revista. Deixa que o Espírito Santo te encha. Deixa que o Espírito Santo te tome. Em nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Perca o medo. Seja cheio. 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 Fale línguas. Fale línguas. Fale línguas. Fale línguas. Fale línguas. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. 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 Fale línguas estranhas. Fale línguas. Agora. 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 Seja cheio. Seja cheio. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia! 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 Seja cheio! Seja cheio! Seja cheio! Seja cheio! Seja cheio! Pode falar com o mistério com ele! Fala com ele! Fala com ele! Aleluia! Você! Sai do chão! No piscar de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecerá. Jesus já batizou! Aleluia! Cadê o segundo? Aguardado, Ele vem. me buscar. Yeshua, Dá lugar para Deus. o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Você quer ser Jesus batizada? do Quer? céu vai Por quê? aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Seja cheio do Espírito Santo. Receba a graça do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo. Agora,
Agora. Fale mistério com ele. Receba agora. Vai, receba. Em nome de Jesus Cristo. Receba. Em nome de Jesus Cristo. Fala com ele, não precisa ter medo. Solte. Deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa o Espírito Santo. Fale mistério com ele. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dá lugar para ele, dá. Deixa ele, não precisa ter medo, não. Pode falar, não precisa ter medo, não. Glória, nós estamos chegando ao término do culto desta noite. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos a DIP. Nós estaremos orando pela igreja perseguida. Toda essa liberdade que nós temos aqui de louvar e poder adorar o nome do Senhor. Há países onde há uma perseguição implacável ao cristianismo. Nós somos um país, irmãos, em que qualquer pessoa que vem para cá, ele tem a liberdade de exercer a sua religião. Nós temos muitas mesquitas aqui, principalmente na região de Mogi das Cruzes, onde muçulmanos têm a liberdade total de adorar lá. Mas lá, os cristãos não têm a mesma liberdade, há uma perseguição. Arábia Saudita, países do Oriente Médio onde o islamismo reina, Coreia do Norte. E amanhã nós estaremos orando por esses irmãos, porque enquanto nós estamos aqui, há muitos irmãos presos por causa da palavra de Deus. Amém? Então, se você ama esses irmãos, se você se importa com esses irmãos, eu desafio você a estar aqui amanhã e nós estaremos orando. E como a pastora falou, depois nós vamos estar apresentando o filme Atrás do Sol. Não deixe de estar conosco amanhã, em nome de Jesus. Você foi abençoado. Senhor, eu quero te louvar por tudo aquilo que tu nos concedeste nesta noite. Quero te louvar pelos louvores, pela tua presença aqui neste lugar. Leva o teu povo agora na tua paz, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Guarda cada vida debaixo das tuas potentes mãos. É que nós te pedimos na autoridade do nome do Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Paz do Senhor. Deus é